Boa tarde, Félix. Boa tarde. Quero te agradecer a tua presença hoje aqui. É muito importante para nós, né? Você vir contar a tua história no nosso Cast Live, né? É uma honra mesmo ter você aqui Obrigado. junto de nós, Conosco, né? Rose, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, Boa tarde. Josi. Boa tarde, Félix. Prazer, né? Felizardo, primeiro homem no nosso Cast Live, gente. Uma primeiro honra, homem. obrigado aí Que pelo seja o primeiro convite. de muitos. De muitos, né? Então, Félix, gostaria que você se apresentasse, né, para as pessoas, Sim. né, para quem não te conhece e para quem já te conhece, né? Olá, pessoal. Eu sou David Félix, tá? Tenho 31 anos, tá? E hoje sou atleta de rua, tá? Corredor de rua. E estou aqui para falar um pouco da minha história de vida aí em Jesus Cristo, né? Em primeiro lugar. E o que ele fez aí através do esporte na minha vida, né? E é Que isso. bênção. Espero que vocês gostem, né? E que Deus, né, toque no coração de todos que verem este vídeo, né? Sim. É isso aí. Que nós estamos aqui, a nossa missão é para que seja, né, feita a vontade de Deus, claro, e também para que as pessoas busquem, né, e vejam através de histórias, né, que as histórias curam vida, né, e cura a nossa Sim. vida, né, porque a nossa própria história, quando a gente lembra dela, né, Félix, É. ela faz uma grande diferença para a gente, né, para a gente perceber o quanto nós já subimos um nível a mais, né? Ah, Subimos. com certeza. Então, a nossa história ela faz uma grande diferença. E muitas vezes a gente esquece porque nós vamos Sim. o dia a dia, né? Vai passando épocas e a gente vai esquecendo o que nós passamos, né? É, isso E aí, mesmo. por isso que aí acontece a falta da gratidão, né? Muitas vezes a gente acaba ficando egoísta. Mas, Félix, conta um pouco da sua história pra gente no esporte, né? Que a gente sabe que você é um grande corredor, né? Como que começou? O início de tudo. Ah, tá. Então, tudo começou, né, com uma depressão, né? Infelizmente, foi uma depressão. Você tinha quantos anos? Eu tava com uns 23, por aí. Tá. 23 anos. É mais ou menos 8 anos atrás. Isso. E foi por conta, né, de uma traição, né, que tudo veio acontecendo, né? Teve esse acontecimento na minha vida e foi, tipo, na onde que eu perdi praticamente tudo, né? Você se descobriu frágil, né? Isso, eu, tipo, perdi casa, né? Tudo que tava construindo foi por água abaixo. Então, foi assim, algo que eu nunca esperava que isso ia acontecer comigo, né? E Porque eu perdeu sua tava tão bem, identidade, né? né? E, tipo, aquilo lá foi tipo, como se fosse uma escuridão, né? Uma escuridão. Sim. Tipo assim, aquela nuvem branca e, E e, de repente? e aí, de repente, veio aquela nuvem preta, né? E aí foi quando eu, né, tava já tendo sintomas de depressão. E com isso, né, tudo acontecendo, eu tentei, né, suicídio, 2 vezes suicídio, né? E graças a Deus, Deus ele me honrou mais uma vez, né? E Te livrou, né? e permitiu, né, ter uma outra vida, né? E é assim, algo tão assim sobrenatural que, que as coisas de Deus, a
A gente Tem não, explicação. não tem explicação de como que foi feito. Eu tava ali na Ponte Penso. Vocês conhecem a Ponte Penso ali? Sim. Sim. E isso era por volta das 11h30 da noite. E aí foi quando eu quase me Jogou. é isso, me taquei de lá de cima, né? E Você aí, chegou a se jogar? não, Não. quase, né? Ele, Tá, é, você pensou, pensou. Isso, e aí são foram, os pensamentos suicidas, né? isso, isso foi 4 tentativas, Tá. né? Eu fui uma, fui duas, aquela maré alta, né? Sim. Eu fui 2, 3, na quarta vez um policial tocou no Oh, meu ombro, graças a Deus. Um anjo, né? porque tem ali, não tem? Tem, a Posto guaritazinha. policial. E aí ele tocou no meu ombro. E aí ele falou pra mim: Olha, garoto, é tudo ou nada. Ou você vai Vai. de vez, ou você volta pra trás e E muda a sua história. muda a sua história, mas através de Jesus Cristo. A sua nova história vai ser através de Jesus Cristo. Nossa. O seu testemunho, a partir de hoje, é para Jesus Cristo. E aí eu Amém. tava parado, né? Muita lágrima. E aí eu baixei a cabeça. Quando eu levantei a cabeça, que eu olhei pro lado, não tinha ninguém. Nossa. Aí, tipo assim, eu olhei, eu falei, mas peraí. Aí fui lá no posto policial, tudo escuro. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém no posto. Ele foi embora, você baixou a cabeça, não tinha mais. Ele Tocou Tocou. em você. falou comigo. Eu É porque não, Achei não a iria acontecer isso. Se Sim. o policial estivesse lá verdadeiramente, ele ia acompanhar, ele ia Sim, ficar, é. conversar Sim. mais, né? Até mesmo encaminhar ele, né? Sim, Então, sim. Não ia deixar ele sozinho. não. Isso, e aí é algo que, quando eu falo assim, eu até me emociono um pouco, porque é forte, é muito forte. E É sobrenatural mesmo. quando eu, tipo, Só os Baixei que a têm cabeça. fé pra acreditar. Né? tocou em mim, ele encostou no meu ombro, e aí eu abaixei a cabeça. Quando eu levantei, porque eu queria ver quem era a pessoa, e aí não tava mais lá. E aí eu fui lá onde é os policiais lá, que a base deles. Sim. Tava apagada as luzes, não tinha ninguém. Sim. E aí foi onde que eu entendi. Você entendeu, foi Deus. Aí foi onde que eu paralisei ali mesmo e ali comecei a chorar muito, né? Porque aquilo que eu tava fazendo era mais que um pecado. Eu tava tentando tirar minha vida. Sim, Sim. claro. Era um direito que não é seu. É um direito Né? que não é seu, verdade. E aí foi. Aí beleza, aí passou aquele momento, peguei meu carro, Foi fui embora. pra casa. E aí já. Mas ainda em choque com aquele negócio me incomodando, né? Porque eu queria ver aquele rapaz. Né? Entendi. E aí eu não vi mais. E foi quando eu cheguei em casa e eu falei com Deus. E eu falei com Deus, falei, Deus, se foi o Senhor que usou aquele anjo, aquele Espírito Santo, para falar comigo, que, que o Senhor continue agora. Sim. Que o Senhor não me, tipo assim, não fez aquilo e deixe eu em vão, Ele não abandona. Sim. né? Você, tipo assim, fala comigo de novo, né? Isso, Senhor. Se revela pra mim. Isso. É que naquele Fala momento comigo. você ainda não tinha experiência com Deus pra ter uma oração E sábia, estava em assim, choque, né? né? Tava no mundo ainda, né? Sim. A experiência da emoção, né? Daquele momento. E diante disso, Pedro, o que você. Aí você. Como você partiu para o esporte? Então, aí Depois que entra o Deus esporte. falou com você, como é que você. É. Quem te apresentou o esporte? Quem te chamou? Foi você mesmo? Então, aí aconteceu isso tudo, e aí eu falei com Deus, mas eu Preciso de uma preciso direção.
de tipo, a base. Eu não tenho a base. Eu não Você tenho, precisava de um motivo, né? Para continuar. porque eu não tenho base. Eu tô no mundo. Sim. Eu não quero mais nada. Sim. Eu não penso mais em viver. Eu não quero mais minha vida. Sim. É isso. Me Mas, sustenta agora, e agora eu né? preciso de você. E aí o Senhor mandou uma válvula de escape para você. Aí tinha a equipe, acho que era aqui no Forte, era Ratos Cansados ainda. Eu participei do Ratos Cansados. Sério? Ah, não acredito. Participei. Ela Inclusive, fui para uma corrida que só eu pulei um riacho que tinha lá. Ninguém Você conseguia. já fez uma corrida e você nunca falou isso, Rô? Você Eu não lembrei acredita? agora. É atleta, hein? Só. Eu tinha esquecido disso, cara. E, O Ratos Cansados sempre foi muito famoso, né? isso. E era muito bom. Faz Era tempo, muita né? gente, muita gente. Então, e aí eu fui lá e tal, conheci o pessoal, mas eu também nem queria correr. Enfim, fui pra casa. Você vai para se ocupar, para procurar alguma coisa Isso, para preencher você, né? Isso, aí eu falei, não, isso não é pra mim. Aí, um certo dia, eu tava na praia, uma chuva, mas gente, tava chovendo e eu estava na praia. Ali, né, sabe, chorando ali, né. E aí um camaradinho tava lá, correndo na praia. Aí eu peguei e fui chamar ele. Ó, amigão, faz favor. Aí ele ficou meio assustado, né. Eu falei, não, é só uma dúvida. Por que você corre? Essa pergunta, muita gente pergunta hoje. Já te perguntaram também, Já. né? Por que você corre? É. Ontem me perguntaram. Vamos lá. Aí eu falei pra ele, cara, por que você corre chovendo? Chover na chuva. No frio. Aí ele falou assim, ó, amigão, pode parecer até meio Loucura. irônico e loucura que eu vou te falar. Mas, cara, você só vai saber quando você pôr um tênis no pé e correr. Aí eu olhei pra cara dele assim, eu fiquei pensando, eu não vou pôr um tênis no pé e correr nessa chuva. E aí ele falou, cara, é isso. É isso. Aí ele falou assim, ó, esse é meu número, né? A gente pegou uma caneta com um rapaz lá no papel, no quiosque lá. E ele falou, ó, esse é meu número. Quando você correr, Você me liga. você me liga. Que legal. Aí eu peguei o número dele, fui em casa, peguei um tênis daí que tinha lá. E foi! Fui. Aceitou o desafio. Olha, isso que é legal. Isso que é legal. Isso. A pessoa, ele aceitou o desafio. Olha como que Deus é tremendo, Isso, né? aí eu fui. Aí, beleza, fui indo, eu tava lá na Vila Mirim. Aí eu fui indo. E aí eu fui indo, 1 km, só que eu nem sabia Que era que era KM. km, 1 km, eu nem sabia. Eu sei que eu pus o tênis no pé e corri. E você começou a correr de onde? Da Vila Mirim, Tá. na Vila Mirim. Quando eu caí em si, eu tava no shopping. Olha só. Praticamente hoje, Você fez direto. isso, hoje é 10 É, quilômetros, que agora eu já sei, é 10 quilômetros. Agora, Mas agora já sabe. mas na época eu não sabia. Aí eu caí em si. Quando eu fui cair em si, eu falei, meu Deus. Eu tô aqui. Meu Deus, e agora? Como que eu vou embora? Eu pus as mãos no bolso, não tinha dinheiro. Tive que botar andando. Eita. Então, assim... Você não conseguia correr voltando, porque é muita não, coisa. Foi a minha primeira vez. A primeira vez. Isso é muito difícil. Sem experiência, né? Só que depois eu vim entender que cada corrida que eu dava era uma limpeza. Era uma limpeza. É isso mesmo. Aquela chuva. que Você tava alivia, né? Você se lava. caindo, isso. E, Foi assim, cura pra você, sim, né? e aquela chuva que tava caindo Sim, era exatamente. exatamente na hora que eu precisava, que era a limpeza da minha alma, Que a legal. limpeza do meu espírito. Sim. Você Né? estava, na verdade, ali, Félix, cuidando do seu corpo, alma e espírito. É isso aí. Porque nós somos compostos. Que eu precisava, né? Sim, E era o que eu precisava. E eu falei com Deus. Então você me mostrou uma base. Ele mostrou Sim. a corrida em dia de chuva. E eu fui correndo e fui, Chuva de graça. né? e fui andando para casa. Então, esse período que eu fui correndo e voltei andando, eu fui. Sim. Foi pensando. A mente foi abrindo.
Por isso que a Sim. gente fala, por mais que você esteja em grupos, na hora que a gente corre individual, porque é você e você, né? Então você fala com você, é impressionante. Você vai falando, você vai conversando, você vai pensando, até mesmo muitas vezes eu falo, você vai falando, o que que eu tô fazendo aqui, né? Quantas e quantas vezes isso bate em você? Eu tenho percebido que todo mundo que vem aqui, você também fala isso, né? Não, você Parece que é um momento que a sua vida passa um filme. Sim. tudo. E ali Legal. você desperta muitas coisas, né? De você mesmo. Eu sempre falo assim, legal. gente, a pessoa, mas é que eu queria estar em turma. A gente vai estar em turma só até a largada. Depois da largada, meu amigo, não tem como Acabou. ficar em turma. É você e você, é você e o tempo, é você e Deus, é você e a terra, é você e o ar, é você e você. Legal. E ali é onde você também se descobre muito, né, Félix? Muito, Você muito. se descobre Foi- muito. Você se conhece, né? Muito. Isso foi através, né, do esporte, né? Claro que Deus, em primeiro lugar, sempre Deus, Sim, claro. porque a base foi Deus, né? Sim. E ele colocou o esporte para mim Ele te deu a segunda chance. entender, né? E aí eu falei para ele, e aí eu falei para ele, mas isso ainda é pouco para mim. Eu não quero só isso. E aí eu comecei a ganhar as corridas. Não, aí você fez essa corrida, foi a primeira. Aí Isso. depois Não, você na verdade não foi uma corrida, foi um treino. Isso, Ele simplesmente falou, vou sair, eu vou ver o que é isso. Ele foi experimentar. Deixa eu ver o que que esse cara tá falando. Isso. A verdade é isso. Aí foi. Não foi aonde corrida, que foi deu experiência. que eu abri a mente, né? Sim. Aí a partir dali você começou a correr todos os dias, toda semana. Isso, aí comecei a treinar com a equipe também e tal. Aí comecei você a foi treinar. procurar um grupo de apoio. Isso, Isso que é legal. Que foi a equipe. É o que eu Tá. sempre falo, é bom a gente sempre procurar ou um profissional, né? Isso. Que é necessário, inclusive você está fazendo faculdade Isso. de Educação educação física. física, isso é muito importante, que a gente precisa desse profissional Sim. para tudo, né? Para a gente entender até mesmo o nosso, como que nós temos que treinar, porque cada um Sim. tem É. a sua maneira de treinar, né? E aí você... Isso aí era os treinos, você procura a equipe. Qual foi a equipe? Isso. Foi o Ratos? Isso, Na época? foi Que no legal. início, Eles foi. eram bem fortes mesmo. Isso. Aí, enfim. Eu acho que eles ainda estão, não estão? Acho que eles estão começando de novo, né? Estão começando de novo? Eu acho que Legal. estão. E aí, enfim, aí comecei a treinar, comecei a pegar gosto. E aí, quando eu comecei a ganhar, a subir no pódio, né, que era algo que eu nem esperava. Mas aí, com o tempo, eu comecei Você começa a desejar, né? e tal. E eu falei, não, quero ir lá. Era naqueles caras lá. E os caras falavam, não, mas é impossível, cara. Esse cara ali treina todo dia. Ganha todo dia. Eu falei, não, mas se eles conseguem estar lá, eu também consigo. É isso aí. Tá aí, Isso isso mesmo. mesmo. Ah, mas aí os camaradas lá só fazem isso. Você trabalha. Mas se eu quero, eu consigo. Né? Enfim, e aí fui me dedicando. E aí até então que, né, consegui já entre elites no pódio. E eu trabalho. Que legal. E eu subi no pódio com atletas elite. Né? Então, assim, tudo. E estava um pouquinho acima do peso. Isso. Porque quando a gente começa, a gente sempre está acima do peso. Ah, Quem lógico. Sempre você tá. Isso. Mas depois sempre você tá. pegar porte, né? Sim. Eu lembro disso, que quando eu fui lá nos Ratos Cansados, eu fui para procurar algo para fazer, para me ocupar, queria me socializar, fazer amizade e tal. Mas eu comecei a pegar, eu tinha esquecido desse episódio da minha Porque vida. você nunca falou. E aí, só que aí uma amiga minha falou, não, mas você quer engordar, você vai correr, você vai ficar mais magra, não sei o que. Aí eu parei, eu fiquei meio, falei, não, eu mas vou aí ficar você cria magra. massa, né? Aí foi quando eu Apesar que emagrece mesmo, né? comecei a ganhar muitas Sim. provas. Só que as pessoas estavam vendo o David Félix. Tipo assim, pô, David Félix, meu, você é o cara. E aí vinha e tirava foto e falava, mas peraí, tem algo errado aqui. Né? Porque assim, se foi Deus que me deu uma nova chance, eu não quero que as pessoas vejam o meu brilho. Eu quero que as pessoas entendam que se eu estou onde eu estou, é porque Deus me colocou lá. É porque o Espírito Santo de Deus
me colocou lá. Mas porque também ele te coloca como merecedor disso. Isso. Então você também não pode ignorar você para o que Deus É mérito quer. meu também. É seu mérito. Né? Mérito meu. Deus também nos Deus quer te honra, né? Isso. que ele nos reconheça. Né? Ele quer que nós nos reconhecemos. Pela graça você se Sim. torna merecedor. Você Isso. se torna merecedor. Entende? Então, isso. mas eu entendo o que você está falando. Eu também entendo. Mas, Que a gente morre para que Deus apareça. Isso. né, aquela história, cresça, Senhor, para que eu apareça. E Para que o Senhor, com isso, aliás, cresça para que eu diminua, né? isso. Aí, com isso, eu comecei a perceber que eu podia mudar também um pouco a forma de agir. E aí, quando os amigos vinham me abraçar e tirar foto e tudo, e aí eu falava, peraí, então agora é a hora de eu falar um pouquinho de Deus. Entendi. Você ficou com receio do ego E isso te porque encher, porque é acontece. normal na humanidade, acontece mesmo isso. E de repente você Sim. não ter ali, você se deixar aparecer muito e esquecer de falar. Esquecer de Sim. quem que foi a Sim. base. Você quis, na verdade, usar a oportunidade para Pra revelar testemunhar, Deus, né? para testemunhar. Isso. E hoje em dia acontece isso mesmo. Legal. Né? Tipo assim, quando tem nas corridas, os eventos, eu tô conversando ali de corrida, e aí entra uma palavra, e a pessoa escuta, a pessoa, poxa, Félix, cara, hoje foi o dia de você me falar isso. Antes da gente começar, nós estávamos conversando e o Félix falou uma coisa que eu assim, realmente faz todo o sentido, né? Que as pessoas estão correndo, né? Ali, então naquele momento, a gente cria uma satisfação, né? Uma Isso. alegria, nos preenche, porque nos preenche mesmo, né? Que o É esporte, isso. ele vem e ele nos preenche. Mas termina, muitas pessoas, aí, aquele sorriso, né? Tira foto, ele estava falando, tira foto, Sim. né? E, de repente, o vazio né, existencial acontece. Continua o vazio, né? Continua. Então, falta algo, né? Falta Só algo. o esporte Se alguém- não basta, né? Não, a gente Entendi. precisa unir as duas Sim. coisas, né? Corpo e alma, né? É isso mesmo. E, assim, dependente de qual seja a crença, né? Cada um com a sua crença, tá? Mas a gente tem que ter Deus no coração, porque Ele que é A força que nós é a base. sentimos Ele vem pode dele, né? ter certeza. Eu sempre falo isso, gente. Eu duvido aquele que corre 5 quilômetros, não sei, 2, 4, 11, que não fala assim, ai Deus, me ajuda. É isso mesmo. Deus, Ai Deus, eu me não dá vou- força. Ai, eu vou parar, Deus, não consigo. Ai Deus, nunca mais eu vi nessa corrida. Ô, Félix, já aconteceu com você, quando você tá ali, você fala assim, olha, cheguei no 7 km, aí quer falar, não, eu não aguento Já, mais, o que eu já. vou fazer? Não, aí eu vou parar. E aí, de repente, Deus coloca um velhinho na sua frente, correndo, Sim, aí você olha. uma pessoa deficiente, uma pessoa, Sim, assim, aí você, pô, como é que eu Sim. vou parar, né? Não dá isso para mesmo. parar, né? não tem como É parar. cruel. Então, aí Deus fala assim, ó, ele consegue, você consegue, continua. Então, É. não é assim? E é isso, e assim, você pode observar, não tem um, gente. Eu acredito que não tem um Que que peça não pra faça Deus pra Deus ajuda. dar uma forcinha, porque, meu, não é fácil. Eu fiz aqui os 42 quilômetros, 42K. né? Gente, Aonde foi que você fez o 42? foi em São Paulo, Foi em São Paulo? foi a maratona. A maratona, tá. E- Aqui também tem 25, né? Não, 42. Ah, tá aqui. Deixa eu tirar aqui da Isso. frente, gente. É 42 aqui, não pode ficar escondido. 42 aí. Ó. E essa foi a O grande corrida, desafio, né? essa foi a corrida que me fez me batizar nas águas. Sério. Essa corrida me fez. Hã? Que? Rose, mostra nas câmeras lá. Que, Pra ficar... gente. Isso, ó. Foi 7 de abril, né? 2019. Ele fez Isso, 42K. 42 quilômetros em São Paulo. E foi justamente essa corrida que me fez eu se batizar nas águas, né? Se você tomar essa decisão. Você tomar a decisão. Por quê? Porque foi
justamente no período que a Joyce é minha irmã, tá? Tá. Ela tava com câncer, né? E aí eu fui no hospital, né? E ela e tal, falei com ela e tudo. E ela olhou pra mim e ela falou assim: ó, irmão, essa maratona é minha. Eu olhei pra ela, mas ela acho que eu olhei pra falei, meu, mas você nem sabe o que é uma maratona, né? E ela falou assim, essa maratona é minha, eu vou ir lá para aquela sala de cirurgia de 8 horas e eu vou e Volto. volto e a chegada vai ser minha. Eu olhei para ela, falei assim, mas calma aí, você vai na maratona E vai voltar para a cirurgia? e volta onde é a chegada, eu vou a largada e não vou parar. E vou chegar onde é a chegada. Aí eu, agora que eu entendi, Joyce. A cirurgia é a maratona. Sim. E você não vai perder, é isso? Ela é. Aí eu, tá, então você vai dar a largada e vai concluir em vida. Sim. Aí ela, isso. Aí Deu força. aquilo foi algo assim que Sim. tipo, quando ela falou aquilo pra mim, eu paralisei, né? Que força que ela tem, né? É. Onde está essa força? E aí eu falei pra mim, então você vai ir nessa maratona e eu vou ir na minha. Sim. Porque eu não tinha feito ainda a maratona. Sim. E aí ela né, tinha ainda uns meses para fazer a cirurgia, né? E estava aberto a inscrição, né? E aí eu fui, e aí eu cheguei em casa e fiz a inscrição, né? Para essa prova. E aí eu fui fazer essa prova. E aí eu fiz a prova e quando foi no KM30, aí a mente começou a dar Nossa. a mente começou a trabalhar diferente. Porque aí o corpo doía, né? 30 quilômetros já. E aí eu falei com Deus ali. Ali, Deus, falta 12 quilômetros, né? É isso, né? Isso. 12 quilômetros e alguns metros. Eu não posso parar, porque se eu parar, a Joyce vai parar também na cirurgia dela. Então, Senhor, eu quero que essa força minha pegue nela lá. Alcance lá. Porque ela me falou que ela ia dar a largada e ela ia chegar. Ela ia Ia voltar. em vida e ela ia Voltar em vida vida. de novo. E eu fiz essa maratona. E aí, no caminho, eu falei outra vez com Deus. Propósito. Se eu chegar, Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu me batizo nas águas. Independente se eu errar antes ou depois, eu quero se batizar e continuar servindo a Ti. Eu errando ou não, eu quero seguir a Ti. Eu vou errar todos os dias, mas eu quero ir no caminho do Senhor, Sim. do Espírito Santo. E aí eu consegui chegar. E aí quando eu cheguei, aí eu falei,
Aí é naquele negócio de alegria, né? Aí você acaba esquecendo as coisas que você falou lá. Eu esqueci o que eu falei. Sim. Deus, se eu chegar Eu vou me e batizar. Sim. eu me batizo nas águas. Sim. Isso não aconteceu. Você não cumpriu. Eu não cumpri, né? Sim. Então, tudo que você promete, você não faz, tem uma consequência. Sim. Sim. Não é castigo, é a Consequências. resposta, você não cumpriu. Resposta. Ela fez a cirurgia, deu tudo bem, passou um ano, apareceu mais um. Falei, Sim. Deus, aí a mente blindou. Será? Pode ser, Davi. Você prometeu pra mim, Deus vivo, que você ia fazer isso e isso. Você ainda não fez. E aí foi onde eu acordei e aí me batizei nas águas, né? Hoje ela é viva, tá? Benção. Ela é viva. Hoje ela faz tratamento, mas tranquilo. Hoje eu me batizei nas águas, sou cristão, né? E uma coisa que eu falo aqui é a gente nunca é perfeito em tudo. Sim. Nunca. A gente sempre Perfeição vai. é difícil de alcançar, né? É, Porque nós temos nossas limitações, né? isso. A gente sempre vai falar algo que possa machucar alguém ali no ato, né? Mas uma coisa eu aprendi, que mesmo você acertando ou errando, siga a Deus, ajoelha, peça perdão à pessoa que você feriu, ou um parente que hoje você nem fala com ele, um irmão, que talvez você tá há anos sem falar com ele. Tá, talvez o esporte também ajude nisso. A chamar ele para dar uma caminhada e conversar um pouco. E Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes que às vezes você nem percebe, Verdade. né? E E você continuou correndo? continuo Participou de correndo, outras maratonas? fiz 2 maratonas, fiz uma São Silvestre, Essa uma aqui, São essa aqui. Silvestre, Ah, São Silvestre, essa aqui, ó. essa daí, Em que ano foi esta? essa foi 2018. 2018, Deixa eu mostrar ali. Pessoal, ver aqui, ó. essa foi em 2018, né? E essa, E essa daí foi a Linda, do né? Santos Rum, Santos, né? Santos aqui, e Tá vendo? eu fui terceiro Corrida lugar da oficial do Elite. Santos Futebol Clube. ele fez gente. terceiro lugar na Elite. Isso que foi Terceiro algo que lugar me na Elite. falaram para mim que era impossível conseguir isso. E eu Por quê? fui lá e consegui. Porque era Quantos km? prova forte, 8 quilômetros, né? Só que ela era atleta de alto rendimento. E você estava no início? Não, e um certo dia eu falei para um amigo que eu ainda ia correr a lei no pódio, que nem eles. Ah, como você... Ah, entendi. Eles falaram que era impossível lá no Isso. início, É, né? ele Isso. não conseguiu. Entendi. Aí passou-se os anos Os anos e aí você eu foi fui lá. e consegui. Ainda fiz até entrevista e tal, ao vivo, né? Que legal. Então, assim, é possível, tudo é possível, gente. Basta a gente Tudo é possível. treinar, né? Se Sim. Basta a gente conscientizar, treinar orar e ir.
E Agora, é o que que acontece? Muitas vezes a gente, eu falo isso, né? As pessoas, você tá ali no Instagram, fala, eu queria fazer isso, eu queria correr, eu queria caminhar. Eu recebo muitas mensagens, sim, como que vocês fazem, né? Eu explico, ó, a gente não é personal, a gente não é profissional, nós somos um grupo de mulheres que incentivamos outras mulheres através dos nossos próprios treinos, né? Da nossa vida mesmo de esporte. Mas as pessoas, elas têm uma necessidade de falar, vamos fazer junto. É legal, né? sim. Vamos se reunir. Mas a gente não, é difícil conseguir fazer junto, né? E é aquilo que a gente cada um tem estava o seu tempo. conversando aqui antes de a gente começar. A gente sempre fica esperando uma condição favorável para fazer. Isso. Sim. E aí Uma desculpa, a gente uma fala que é desculpa. A gente fica procurando uma perfeição, né? Hoje eu tô cansada, hoje eu não posso, sim. hoje, né? E a condição favorável nunca vai existir. A verdade é essa, nunca vai verdade. existir. É você que vai ter que buscar. E aí eu vi isso, esse diferencial na sua história. Quando você começou a contar, você já falou o seguinte, quando você falou com aquele rapaz, você já foi lá e fez no mesmo dia. Você não parou para Sim. pensar. Isso Você não aí. parou para esperar a condição favorável. Você foi lá e fez. Isso se chama decisão. Exato. Foi É a questão rápido. do agir. Do agir, né? Você agir, você não esperar a emoção. Você, sabe, assim, o E agir hoje vem você antes faz da todas emoção. as provas que tem na Baixada, como que você faz? Então, hoje eu tô com a equipe, né, Do... Brasil Rune, né, e aí agora a gente estamos, tipo, mais no apoio nos eventos. Eu corro ainda as corridas aqui, mas hoje em dia eu, tipo, pego, tipo assim, quero correr essa prova, só foco nela. Tipo, Entendi. eu não corro que nem antes. Tipo assim, antigamente eu em todas. É, Eu vou, né, fazer, eu entendi. parecia que era o Outman lá. E corria esse domingo, já queria correr outro domingo, então assim, e aí com o tempo eu comecei a perceber que não é assim, É. né? Tipo assim, quem faz por esporte, sim, é normal. Agora quem Faz competição, competição, não, aí você tem você que já... precisa estar o tempo. Então, hoje em dia, eu corro normal, mas eu foco nas corridas que eu acho que são as melhores para mim correr, né? Legal. E aí eu foco nela, tipo assim, 4 meses antes, essa Aí corrida. você se Então, prepara, que é 4 meses antes, essencial, eu né? só foco nessa corrida. E Mas você tem alguém, desculpa, Tá, não, pode você falar. tem alguém que faz tipo uma planilha alimentar para você? Não, eu. Você mesmo. Você Eu tem mesmo. esse conhecimento. Eu tenho esse conhecimento, né? E aí eu tenho uma lousa em casa que eu faço tudo certinho. Tipo, quarta-feira X, quinta-feira descanso, sexta-feira, então tem uma Você uma mesmo faz lousa. sua planilha. Você cria a sua disciplina É. lá e você cumpre ela. Esses dias eu fiz até um vídeo Seu falando. cronograma. Esses dias eu até fiz um vídeo falando sobre a diferença, a sua diferença. Porque às vezes você olha para as pessoas e você vê que essa pessoa é diferente, é diferenciado. Poxa, por que a Josi ela faz isso e eu não consigo fazer? Porque você é diferenciado. Sim. Cada um tem um Você jeito de faz ser. algo que eu não faço. Sim. Por isso que você é diferenciado. Você corre 8 quilômetros e eu corro 4. Por quê? Porque é diferenciado. Você faz algo a mais que eu não faço. Então, assim, tudo tem um cronograma. Se você quer fazer isso, Você tem que ter tal coisa, planejamento, né? então você tem que focar naquilo, planejar e conseguir aquilo. Você fala assim, não, eu quero... E descobrir o que o outro está fazendo a mais, né? Tipo assim, o que será que ela está fazendo a mais que eu posso fazer também? Conhecimento. Troca de Mas experiência. Coloca uma experiência. Mas nunca ninguém vai. Ninguém consegue fazer o mesmo. Sim. Né? Cada um consegue fazer um pace, outro consegue fazer. Isso. Né? Todo mundo trabalha. Até treina porque o pra isso. desempenho do corpo de cada um é um diferente. jeito, né? né? Você pode ter a Josi como a base, um exemplo. Sim. Pô, ela consegue, então eu também consigo. Gente, isso não é inveja.
Isso não é Não é inveja. não. Não. Isso É exemplo. admiração, né? É Poxa, admiração. ela consegue, então eu também Isso mesmo. consigo. Porque eu faço isso também. É. O cara consegue, eu também consigo. E aí, Até porque a gente passa pelos processos cumprindo os propósitos, né? sim, E tudo que nós passamos precisa ser usado para ajudar outras vidas, que é o que você está fazendo aqui, sim. que é o que nós estamos fazendo aqui. O propósito é exatamente esse, é pegar essas histórias e servir para que outras vidas sejam edificadas através dessas Alcançadas, histórias. né? Alcançadas, exatamente. Então, não é inveja, é Isso. você sendo curado, Incentivador, sendo né? tratado, É que nem sendo Jesus, né? incentivado. Você, a gente não vê, sente ele, e a gente fala, nossa, que é bom isso, esse arrepio, nossa, que coisa boa, meu Deus. Aí você começa a Sim, chorar, né? É um espelho para você. sim. Ele, nunca você vai ser que nem a ele, mas ele é o seu Ele tem espelho. que ser seu espelho, exato. Isso. Somos seguidores dele, né? Ele chega em você através disso. Sim. É que nem a gente, E seres humanos. deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, quando você estava no processo da depressão, Nossa, eu ia perguntar isso agora. aí o esporte, você aderiu ao esporte, você ouviu Deus, né, te pedir para que você buscasse uma nova vida, né? Desse Isso. mais uma Sim. chance para você mesmo, que ele iria te provar que Sim. ele usaria você em vários momentos da sua vida. Mas você chegou a fazer algum tratamento químico, tipo, com medicação, psicólogos medicamentosa. profissionais, né, da área da saúde, para que você conseguisse vencer essa depressão, ou mesmo através do esporte, através da espiritualidade, Já resolveu. já resolveu essa sua Uhum. depressão? Fragilidade. Não, então, eu cheguei no médico, né? Sim. Eu cheguei no médico, mas isso no início. Sim. Eu cheguei no médico, e aí ele. Antes ou depois de você ter essa experiência sobrenatural? Não, eu fui antes e foi fui depois. E foi depois, depois, tá? né? E aí eu cheguei lá, ele falou, mas cara, você é novo. Eu falei pra ele, mas Não quer dizer nada. isso que você tá me falando, isso não quer dizer nada. A idade Não. não, Não, né? sim. Aí ele começou a me dar um monte de remédio lá, né? Enfim, uma cartela. E aí eu falei, não, tá bom, doutor. Aí eu peguei aí com a lista dele que ele me deu, né? Aí eu olhei pra aquela e falei, meu Deus do céu. Não, senhor, eu não posso tomar isso aqui. Eu não posso porque eu não vi ao mundo para mim ser é, dependente de um medicamento que Que você pode pode me achar outras alternativas. prejudicar, né? E Você aí, não queria ficar dependente. não. E aí eu falei, senhor, é o Espírito Santo. Não tem outra coisa. É isso, entendeu? E aí foi quando eu comecei a se afirmar na fé, porque também a fé esfria, tá, gente? Pra Claro. quem não sabe, a fé esfria. E aí foi onde que eu comecei a me Fortalecer. afirmar na fé. Também é treino diário. Isso, Sim. todos os dias, A né? fé também é treino diário. Sim. Todos O Senão, os relacionamento dias, com Deus é todos os dias. é diário. E aí, para isso não esfriar, eu falei, Deus, eu quero fazer obras, eu quero falar de ajudar ti, pessoas. falar de ti, Senhor. E aí, E as aí- pessoas sempre te ouviram bem quando você Sim. falava sobre a espiritualidade e a experiência que você teve e o esporte que você Sim. chegou. As pessoas te ouviam no esporte mesmo. As pessoas te ouvem quando você. não, sim, no esporte, quando eu falo do assunto, eles param para ouvir. Isso é Legal. muito bom. Até porque aquela sua oração, quando você fez no momento da sua primeira experiência com Deus, quando você chegou em casa, você pediu ao Senhor uma base, você chama como Sim. base, você pediu ao Senhor uma base, e o Senhor te mostrou o esporte. Isso, Então é você isso. entende que o esporte É foi o isso. instrumento que o Senhor usou na sua vida como uma válvula de escape. Perfeito. Um É isso. motivo para que você tivesse para continuar a te ajudar não só fisicamente, como mentalmente. Totalmente. Isso mesmo. E teve pessoas que também me chamavam de canto e falavam, meu, David, você não tá entendendo.
participar no mundo de muitas pessoas. Cara, você tem um chamado tão forte que você não tá entendendo. Deus te colocou no esporte Para você ajudar, porque as para pessoas precisam. você falar dele para que as pessoas vejam que Deus existe realmente. Só que então eu tipo eu não Não é tinha só ir lá essa para mente. querer um corpo bonito, Isso, né? ou tipo, e ganhar uma medalha, um troféu. Hoje em dia, eu tipo, acordo cedo para ir competir e eu já falo com Deus logo, Deus, que o Senhor coloque pelo menos um para me ouvir. Aí já Mas Deus fala, né, que uma alma basta, né? é, E se a gente conseguir uma alma, já aconteceu alguma coisa aqui, a gente. medalha. Sim. Aconteceu alguma coisa. Então, tá um barulhinho aqui. Acho que desconectou, mas vamos continuar aqui. Aí Deus, ele faz, Você faz também tá isso, né? escutando esse barulho? Tá um som estranho. Agora saiu. Agora saiu quando ela. Agora saiu. Mas vamos lá, continua. E aí, então, hoje em dia, quando eu tô indo numa corrida, eu não penso mais nem na medalha. É engraçado isso. Eu tô falando de mim agora. Eu, tipo, não. Eu não penso mais na medalha, em pegar uma medalha. Eu penso que eu tô indo para uma corrida que tem 8 mil pessoas, que pelo menos uma eu quero que Deus toque no coração, que fique do meu lado e eu fale de Deus para ela ou ele, e que a pessoa escute e toque Eu no também, coração, mas é, através do sim. esporte, né? Eu também tenho muito isso comigo, assim. Eu tenho também uma história de vida, de superações e relacionamento com Deus. E sempre que eu vou a algum lugar ou que eu vou ministrar, enfim, eu sempre penso assim, Senhor, se uma alma for alcançada, tá bom. É, Porque eu sei que já tem festa já no tem céu. festa no céu, é isso mesmo. É isso, né? Porque assim, antigamente não. Antigamente a gente. Essa medalha é bonita, Sim, É, troféu, eu ganhei. Só que eu, hoje em dia, penso de uma outra forma. sim. Como a gente tá falando A questão é assim, se você reconhece o exercício físico, né, a corrida, o esporte, como uma substituição Substituição. da parte medicamentosa que você decidiu não tomar. Sim, com certeza é um medicamento, né? Para mim Sim, né? Porque todo dia eu tô já, tipo, acordando e aí já faço aquele, né? Aquele treino, aquela, né, estica os braços, estica as pernas e aí já tomo aquele café e já coloco o tênis para treinar. Então, assim, é algo que supre. supre o medicamento que era para Sim, mim tá tomando, né? tá. Então, assim, com certeza a corrida, ela, para mim, ela é sim, Muito bom. é um medicamento muito bom para mim. É porque eu já ouvi assim, eu já ouvi relatos de pessoas, né, falando assim, ah, às vezes quando eu tô tendo recaída, Sim, e aí eu eu vou corro, correr. eu visto minha roupa, eu vou para academia, eu vou, e a pessoa sempre fala que depois do exercício ela se sente outra pessoa, né? mas então, isso foi uma decisão que você tomou, né? Isso que Sim. A eu gente precisa tomei, deixar claro assim que que É, o Félix tomou essa decisão. Mas isso não recomendado é isso ir não no médico. significa que todo mundo pode ocorrer isso. sim, Aí cada um vai ter que ver de si Sim, mesmo, né? E buscar a ajuda necessária que é sim. médica da saúde, né? isso É É importante. importante, é importante. Ele se autoconheceu e ele
decidiu isso. Então, Resolvi isso. e ele conseguiu Importante, resolver. Josi, que ele conhece o limite dele. Ele né? conhece Isso. o limite dele, isso. Ele conhece o limite dele, então por isso que ele tomou essa decisão, né? Mas é importante você ressaltar isso. É, porque aí tem muita Isso. gente que fala assim, não vou fazer. Mas o esporte, ele nos tira, sim, de todo, Sim. dos cárceres que a gente possa viver. Sim. Mas a gente não pode deixar de procurar. Outros É, profissionais isso. da área. né? Inclusive, você procurou, né? Você não deixou de Sim, procurar. sim, Sim. claro. Esse pessoal. Ô, Bel, a gente não consegue pôr aquela foto dele quando ele começou a correr na depressão, né? E na corrida. Você me mandou uma foto. Não, essa daí já já ele tô bem. campeão. Aqui Essa já eu tô tá bem. campeão. Aqui, ó, Essa ele, daí. ele na depressão, isso aqui foi em 2000. Essa daí foi bem no início mesmo, foi porque eu tava ainda Bem com a... diferente, né? Você. Tá bem diferente, olha. Ah, descansado eu tava ainda, Olha né? mesmo. verdade, eu tô descansada, Então, assim, isso mesmo. faz muito tempo. Acho Ah. que 2020. É. Não E consigo. esse aqui foi o do Não, o Santos? Rato Descansado, eu acho que Foi é. esse aqui? Essa foi do Ah, do Santos. Santos, né? Que legal, tá vendo? Essa foi do Santos. E qual foto mais você tem aí dele pra gente falar um pouco sobre o assunto dele? Aqui foi Essa o quê? daí foi a Ó, com a 2016. depressão mesmo, essa daí. Essa você estava em depressão, então foi 2016, foi 2016. Isso, pode ver que a face tava diferente. diferente. O espiritual tava diferente. Tá. Sim. Não, e também você estava um pouquinho mais gordinho, né? Olha lá. Sim. Mas Mas é dá o pra você ver a começo. fisionomia, já muda, né? Muda totalmente. Muda totalmente. Essa E daí já é. Essa já é a... Essa daí foi agora, tem acho que. Tem um mês em São Vicente. Ah, que tá. legal. Mas qual 7 foi quilômetros. essa? 7 km. Segundo o Bill. Que legal. Essa daí já é hoje em dia já eu mesmo, né? Já é E- você Sim. mesmo. E aí eu queria faltar também a minha equipe, a galera da minha equipe lá, Sim. da Brasil Rune, né? Que sempre também me apoia, apoia, porque né? assim, gente, eu tenho altos e baixos, tá? Sim. É isso que eu ia perguntar pra Era você. Você se mantém ou se você tem alto e baixo? Porque as pessoas, é importante também saber disso, né? Como a gente Sim. passa. Porque você sabe que esse mês de setembro é o mês do Isso. suicídio e Sim. depressão, Suicídio, né? né? Prevenção contra o É a suicídio, prevenção. né? E a gente tem informações que o índice está altíssimo, né? Então a gente Sim. busca sempre nos proteger de alguma forma, espiritualmente Sim. e fisicamente, né? Que é muito importante. Né? Então, e assim, gente, eu tenho altos e baixos, não sou de ferro, tá? Então tem hora que, tipo, que eu não quero ver ninguém, que eu não quero correr, Sim. Tá? É uma luta diária, né? Isso, então assim, é diária e como eu sempre falo, a gente não consegue nada sozinho. Sozinho. Então, eu tenho amigos da minha equipe, fora da minha equipe também, outros amigos também que ajudam, que não, Félix, calma, não, meu, você é um cara aquela do bem. questão que, como você falou, né, amiga? Não caminhar sozinho, Não né? caminhar sozinho. Isso, Sim. então assim, eu quero falar aqui, eu também não sou um homem de ferro, Super-herói, né? super-herói, tá? Então, eu tenho as quedas, mas Sim. as quedas que me fazem subir, Sim. tá? Eu tenho as quedas, mas é minutos. É Sim. minutos que Por eu isso que eu perguntei sobre a questão acordo e falo, não, peraí. Não é isso. Sim. É uma escolha nossa, né? Você Sim. também pode ficar lá embaixo ou você sair dessa situação. Mas as pessoas são importantes na nossa vida. Né? O quanto a gente sabe que as pessoas são importantes, que nos ajudam. É uma palavra que vem. É lembrar quem você é, né? Isso. Lembrar da sua isso. essência. As pessoas nos fazem lembrar quem somos, porque nós, né, quando passamos por esse período, nós esquecemos da nossa identidade, esquecemos da nossa essência. E aí, quando as pessoas nos lembram, fala, opa, aí vem o despertar, né? Aí você acorda. Você acorda. Então, assim, gente, não é fácil. fácil. Eu imagino isso. Eles, tipo, podem, e às vezes eu, tipo, alegre no Facebook, no Instagram, alegre lá, fazendo um vídeo, mas ali acabou aquele vídeo lá, eu posso... acontece. Está triste, né? Tá triste A por maioria, né? dentro. Acho que é a maioria. Então, assim, É aquela história altos e por trás das baixos, histórias, como está, né? altos e baixos, mas é que nem eu falei, a gente tem amigos do bem que ajuda também. É isso aí. Eu, É muito importante isso.
eu ajudo outras pessoas e as pessoas também me ajudam. É É isso. aquilo que eu falei para É você. isso. A sua história cura e te cura, Isso. né? É isso. Porque a gente cura, eu não falo cura de saúde, tá, gente? É que Sim. você vai lembrando da sua história e você fala, poxa, eu já venci isso, né? Sim. A nossa Sim. história, ela nos faz recordar que nós já vencemos, a gente tá subindo um Como é que eu vou degrau, perder de Tatiana. novo? Não né? tem como. Então, é evolução. Não dá para voltar para trás, né, gente? Não dá. Então, a gente cada Até vez vai... porque toda cura ela é de dentro para fora, É de né? dentro Isso. para Ela é de fora. dentro para fora. Eu sempre coloco que quando eu fico triste, né? Que eu fico triste mesmo. Aí eu olho para aquelas medalhas assim, aí eu falo, meu Deus, mas eu já É isso, a sua história. corri tanto. Tipo, não. E não tem Não, problema, sabe? né? E não tem problema você ficar triste. Não. A gente só não pode se manter naquele Se lugar. manter Manter. naquele né? nível. Por é isso que eu mesmo. perguntei a questão de se o esporte te substitui, se Melhora, faz gente, essa melhora. diferença. Quando Porque você está tem uma mal, terapia ali à sua é uma disposição. terapia. Sim. E no ar livre, melhor ainda, né? Porque Ar você livre, aí você melhor tem ainda. aquela conexão da natureza do ar que nos, puro, nos fortalece muito, né? Infelizmente, estamos já terminando, infelizmente. É. Daria para a gente conversar muitas coisas, mas eu quero te agradecer muito por você ter aceito o convite, porque a gente sabe que esse tema é muito importante, né? A depressão, a recuperação, o esporte na nossa vida e Deus também, né? Sim. Então, claro. é um conjunto, né? Aquilo que eu estava falando para você antes da nós entrarmos, o nosso templo tem que estar, que é o nosso físico saudável, para que Deus também possa Sim. continuar, né? Porque Deus mora dentro de nós, né? Nós somos o templo de Deus. E isso nos fortalece muito, né? Então eu te agradeço por esse momento. Teremos outros momentos, né? Sim. Se você assim nos Certeza. permitir. Com certeza. Mas eu gostaria, Félix, que você deixasse um recado, Sim. deixasse uma mensagem Uma para as mensagem pessoas, final. principalmente as pessoas hoje que estão até mesmo trancadas no quarto, desistindo de algo, né? Que, Passando por mesmo esse problema, mesmo né? problema que você passou. Então, se você pudesse deixar uma mensagem, né? Sim, claro. Que nem diz a palavra, né? Aquete minha alma, né? Aquete minha alma. Aquete minha alma. Né? Então, assim, é algo que a gente precisa ter, né? Nossa alma tranquila, nosso espírito em paz, né? E outra coisa que eu sempre falo também é faça o combustível, né? O máximo das dores que você passa na vida, você faça ela como combustível para o sucesso, né? Independente de qual seja a circunstância, né? Ou dores, perdas, doenças, seja qual for a circunstância, transforma ela como combustível. Coloca isso como combustível para ser decolar, tá? Porque a gente sabe que dores, sofrimentos, perdas, tudo isso vai acontecer aqui nessa terra. Então a gente tem que ter esse contorno para que a gente vença todo dia isso. Então a frase que eu deixo aqui para vocês hoje é: faça do problema o combustível para o seu sucesso. Que legal. Legal. É o que a gente precisa. É transformar tudo que é ruim em combustível para que a gente vença todo dia, né, essas dores. É isso aí, gente. É isso aí. Obrigada. Mais uma vez, obrigada, Nada, Félix, né? Posso só deixar aqui um abraço mais uma vez para minha, Sim, a minha- Claro, a- pode. a minha equipe, Brasil Rune,
Cacá Brasil, que é a base da equipe, né? E a minha esposa Ana, né? Que assim, Aê! teve lá o início da minha história, que a gente tem mesmo. E hoje eu sou casado, né? Ela apoia, ela me ajuda. Que legal. Então, hoje eu agradeço a minha esposa Ana por ela estar comigo. E Bênção. eu te amo, amor. É isso aí, gente. Já declara É com isso. direito à declaração de amor. Gente, Ai, foi um obrigada prazer mais conhecer uma sua vez. história. É isso mesmo. Obrigado. Obrigada. E até a Tchau, gente. próxima. Até a Obrigada, próxima. Rose. Obrigada, Tchau, Júlia. gente. Obrigada, Félix. Valeu, obrigado. Tchau.